E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula de microbiologia. A gente já viu vírus e viroses nas últimas semanas e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre bactérias, tá? Vai discutir um pouquinho sobre características gerais das bactérias e depois falar das doenças provocadas por bactérias que são bacterioses, mas isso aqui vai ser assunto da nossa próxima aula, tá bom? Hoje a gente vai discutir mais características gerais das bactérias em si, tá certo? Então, bora lá. As bactérias, elas são seres microbiológicos, né? Que se diferenciam dos outros micro-organismos, principalmente pelo fato de sua estrutura celular. Então, as bactérias, elas são consideradas ainda os primeiros seres vivos de organização celular, os mais simples seres de organização celular existentes no nosso planeta, tá? E as suas características morfológicas, moleculares e genéticas permitem que elas sejam distribuídas, agrupadas, né, em pelo menos três grupos. Mas uma característica simples e comum a todos esses grupos é que essas bactérias elas não apresentam na sua estrutura celular um núcleo delimitado por membrana. Elas são seres que a gente chama de seres procariontes ou procarióticos. Não apresentam um núcleo bem definido, delimitado por membrana, e nem apresentam organelas membranosas, tá bom? Como complexo Golgiense, retículo endoplasmático, lisossomos, todas essas organelas que uma célula eucariótica apresenta não estão presentes nas células das bactérias. Elas não têm essas estruturas, certo? Então, como características gerais desses organismos, nós temos que eles são todos unicelulares, ou seja, são dotados apenas de uma célula. Procariontes, como eu já falei para vocês, né, a célula ela não apresenta um núcleo delimitado por membrana. Podem viver tanto isoladamente quanto formando colônias, são conglomerados ecológicos, né, de seres que apresentam dependência anatômica. Não possuem organelas citoplasmáticas membranosas, né, elas têm ribossomos, que são grânulos ribonucleoproteicos, granulozinhos produtores de proteína, formados por RNA e proteína, mas não apresentam organelas membranosas. São dotadas, na grande maioria das vezes, de uma estrutura extra de revestimento que a gente chama de parede celular, né? Só que diferente da parede celular dos vegetais, nesse caso aqui a parede celular não é feita de celulose, é de outras substâncias, né? Peptidoglicanos e outras substâncias. É, e apresentam, além disso, uma membrana plasmática e um citoplasma. Elas têm núcleo, certo? É errado dizer que uma bactéria não tem núcleo. Elas têm núcleo, só que não é um núcleo individualizado, não é um núcleo separado por membrana, beleza? Então a gente classifica as bactérias em alguns grupos. A exemplo das arqueobactérias, que são bactérias extremófilas, elas têm afinidade por ambientes extremos, como ambientes muito ácidos, ou muito quentes, ou muito. é, Enfim, ambientes extremos, né? Onde a maioria dos outros organismos não conseguiriam sobreviver, as árqueas elas conseguem sobreviver. E a gente tem as bactérias verdadeiras, as eubactérias, que são os micoplasmas, ou as bactérias gram-positivas ou gram-negativas, essas aqui sendo as menores existentes. E existe um outro grupo, né, que são as cianobactérias, que já foram chamadas também de cianofícias, que são conhecidas como algas azuis, são bactérias ou organismos procariontes fotossintetizantes, certo? Que é exemplo de arqueobactérias, né? Elas são anaeróbias, geralmente habitam, como eu já falei para vocês, ambientes extremos, como fontes termais, a boquinha de vulcões, ou locais onde a pressão é muito grande, ou o pH é muito extremo, baixo, né, ao ponto de ser ácido. E algumas dessas bactérias liberam gases, como o gás metano, que é um gás rico em carbono. Aí aqui a gente tem os micoplasmas, né, que são os menores procariontes existentes. Eles não têm parede celular, são as menores células conhecidas, heterotróficos, ou seja, eles precisam se alimentar. São encontrados às vezes no esgoto, nos solos, e eles são tão pequenininhos que são capazes de provocar parasitismo intracelular, ou seja, eles são capazes de infectar o interior de outras células. Então você percebe que são organismos realmente bem pequenos, né? E aqui as cianobactérias, ou algas azuis, que são procariontes capazes
de realizar fotossíntese, né? São geralmente encontradas em ambiente marinho, apresentam clorofila, por isso fazem fotossíntese. Lembrando que essa clorofila não está em organelas no interior da célula, ela está dissolvida lá no citoplasma, porque esses seres não têm organelas, né, membranosas. São fotossintetizantes e armazenam nas suas células gorduras, proteína e amido, que é um carboidrato. Além disso, elas também são fixadoras de nitrogênio, elas são capazes de absorver nitrogênio gasoso, certo? Quanto à estrutura morfológica das bactérias, o formato do corpo faz a gente classificar essas bactérias em alguns grupos, né? Geralmente bactérias arredondadinhas assim como essas a gente chama de cocos. Tá? Já bactérias em formato de bastão mais alongado a gente chama de bacilos. As bactérias espiraladas em formato de mola nós chamamos de espirilos. Quando essa molinha é um pouco mais alongada a gente chama de espiroquetas. E a gente tem também as bactérias em formato de vírgula, que a gente chama de vibriões, tá bom? Qualquer uma dessas bactérias aqui podem viver isoladamente ou formando colônias. Essas colônias elas também têm nomes, Streptococcus, Sarcina, Staphylococcus, enfim, nomes, mas vocês não precisam saber desses nomes agora. Só o formatinho, né? Cocos, bacilos, espirilos e vibriões são os principais. Quanto à reprodução das bactérias, existem duas formas básicas principais. Então, a forma mais comum de reprodução das bactérias é a reprodução assexuada, seja ela por cisciparidade, né, ou bipartição, ou por esporulação, quando há a liberação de esporos. A mais comum é por cisciparidade, por divisão simples, divisão binária. Quando a gente fala de assexuada, uma reprodução assexuada é uma reprodução onde não existe mistura de material genético de organismos diferentes, da mesma espécie, mas seres diferentes. Não existe essa troca de material genético. Quando não existe essa mistura de material genético para a geração de um indivíduo, de um terceiro indivíduo geneticamente diferente dos seus antecessores, a gente diz que essa reprodução foi assexuada. Então a bactéria está aqui e simplesmente ela resolve sofrer um processo natural de divisão celular, originando no fim do processo dois organismos geneticamente idênticos ao primeiro. Tá? Então, como não existe mistura de material genético entre seres diferentes aqui, entre organismos diferentes, a gente chama esse tipo de reprodução assexuada. Super rápido. Por isso que poucas bactérias conseguem rapidamente se multiplicar e colonizar determinada região se aquele ambiente for um ambiente propício para a sobrevivência delas. Tá certo? Mas além da reprodução assexuada, que é essa super comum aqui, as bactérias elas também têm o que a gente chama de reprodução sexuada. E na reprodução sexuada a gente tem uma recombinação genética, a gente tem a troca ou a mistura de material genético entre bactérias diferentes, entre seres diferentes, tá certo? E essa mistura e essa recombinação, elas levam à formação de novos indivíduos, de novas bactérias com características genéticas distintas daquela bactéria ou daquelas bactérias que deram origem inicialmente ao processo de reprodução. A reprodução sexuada nas bactérias ela pode ocorrer de três maneiras diferentes: a transformação, a transdução e a conjugação. Então, esses mecanismos aqui são os três principais mecanismos de reprodução sexuada nas bactérias, de reprodução onde há recombinação genética nas bactérias. A gente vai ver cada um deles agora, certo? Então, bora lá. A primeira forma de reprodução sexuada aqui é a transformação. O que é que vai acontecer? Vai haver uma simples transferência de material genético livre de uma bactéria para outra, uma bactéria que morreu. Por exemplo, imagine um cenário em que uma bactéria sofreu lise, sofreu ruptura da sua estrutura celular e fragmentos do seu DNA ficaram disponíveis aqui no ambiente. Uma nova bactéria que chega ali naquele ambiente, ela pode assimilar alguns desses fragmentos e ao assimilar alguns desses fragmentos, ela pode absorver características, adotar características genéticas daquela bactéria que estava morta. Tá? Então, ela pode recombinar o seu material genético com o material genético daquela bactéria que morreu, ou aquele material genético que estava ali disponível no ambiente, e a partir desse momento,
se transformar, digamos assim, e adquirir novas características genéticas. Como houve recombinação genética, mistura de material genético para a origem de um ser geneticamente diferente dos anteriores, esse tipo de reprodução aqui é reprodução sexuada, tá certo? Então, a bactéria, por transformação, ela se reproduz por transformação quando ela assimila material genético do ambiente e passa a desenvolver, a manifestar características genéticas de outro ser, de outra bactéria. A gente usa, às vezes, esse processo de transformação para a produção de medicamentos. Por exemplo, a insulina, que hoje algumas pessoas diabéticas utilizam, ela é produzida a partir de bactérias com o advento da engenharia genética. Se recortou o pedacinho do gene humano responsável pela fabricação de insulina lá no pâncreas e se inseriu esse gene nas bactérias. E essas bactérias vivem e se multiplicam naturalmente como se nada tivesse acontecido. Só que toda vez que elas se reproduzem assexuadamente, que foi aquela forma que a gente viu agora há pouco, elas passam adiante para as outras bactérias a cópia desse gene humano produtor de insulina. Como para elas a insulina não serve para nada, elas descartam a insulina. E ao descartar a insulina, esses produtos descartados são purificados e vendidos. É a insulina que o diabético hoje utiliza na farmácia. A gente não precisa mais retirar a insulina do pâncreas de porcos, de bois e de ratos, como se fazia no passado. A gente tem hoje as bactérias modificadas geneticamente que produzem essa insulina para as pessoas que são insulina dependentes, tá certo? Segunda forma de reprodução sexuada nas bactérias é a reprodução por conjugação, também era chamada de transferência. O que é a conjugação? Imagina que duas bactérias aqui se encontram, tá? E são geneticamente diferentes entre si. Essas bactérias elas podem compartilhar, elas podem doar material genético de uma para outra, parte do material genético, através de pontes citoplasmáticas que elas chamam de que a gente chama de pili ou pilos, tá? Então elas podem estender o seu pilo, a sua ponte citoplasmática, e através dessa ponte injetar material genético de uma para outra, trocar material genético aqui. Então acaba que uma bactéria pode receber pedacinhos de DNA de outra bactéria. A gente chama esses pedacinhos de DNA de plasmídios. São reservas de DNA que as bactérias podem trocar, podem permutar entre si. Então essa bactéria nova aqui, ela recebeu o plasmídio de outra. Como houve mistura de material genético aqui, ó, como houve uma troca de material genético e uma recombinação, a gente também diz que essa reprodução por conjugação é uma reprodução sexuada que ocorre entre as bactérias. Beleza? E por fim a gente tem a transdução. Transdução, ela para ocorrer, ela necessita da presença de um vírus. É como se o vírus, nesse caso, ele funcionasse apenas como um carregador de material genético de uma bactéria para outra. Então, como é que ocorre uma transdução? Imagine que um vírus específico, aqui vocês já estudaram reprodução viral, né? Então já entendem como é que ela acontece. Imagina que um vírus específico aqui infectou essa bactéria e ordenou que ela fizesse cópias dele aqui. Só que nesse processo de fazer cópias, teve um vírus que saiu falho aqui, ó. Em vez de ter material genético viral dentro dele aqui, acabou que, por acidente ou por engano, por erro, por falha no processo, a bactéria colocou dentro desse vírus material genético dela mesma, um material genético bacteriano. Quando esse vírus ele sai aqui da bactéria e vai procurar outra bactéria para infectar, ele acaba transferindo o material genético de uma bactéria para outra. Então, o vírus aqui ele seria só um agente transferidor de material genético de uma bactéria para outra. Tá? O material genético que ele está transferindo aqui não seria dele, seria da bactéria que ele invadiu no passado e que por acidente ficou acoplado aqui, ó, ficou inserido dentro da sua cápsula. Quando ele vai lá em outra bactéria afetar essa outra bactéria aqui, injetar material genético nele, ele acaba injetando o material genético da bactéria anterior que ele tinha infectado. Então, nesse processo aqui, a gente tem a chamada transdução. É tipo um acidente de percurso na reprodução viral, que serve, né, para transferir material genético entre uma bactéria e outra. Tá certo? E no final, por que as bactérias elas são tão importantes e a gente precisa falar delas? Porque elas não são más. Existe um preconceito muito grande quando se fala em bactéria, porque se acha que toda bactéria provoca doença. E na verdade não é isso que acontece. A grande maioria das bactérias
é benéfica para o ser humano e sem elas a vida na Terra, como a gente conhece, seria impossível. Primeiro porque essas bactérias elas são grandes recicladoras de matéria orgânica juntamente com os fungos. Então, se não fossem elas, a gente não teria sucesso nesses ciclos biogeoquímicos que acontecem na natureza e que ecologicamente são tão importantes para a manutenção da vida. Tá certo? Outra coisa é que elas são fertilizantes dos solos. Não sei se você lembra, mas existem alguns nutrientes presentes no solo que só são possíveis de estar ali graças à ação de algumas bactérias, como é o caso do nitrogênio, né? A gente não absorve e não aproveita o nitrogênio gasoso. Então, algumas bactérias presentes no solo são capazes de fixar esse nitrogênio e deixá-lo disponível sob forma de sal para as plantas, e a partir daí esse nitrogênio ser passado adiante através das cadeias alimentares. Elas também podem ser utilizadas na fermentação, seja ela alcoólica ou láctica, para a produção de alimentos ou para a produção de outros tipos de insumo. Então, algumas pessoas que gostam de tomar bebidas alcoólicas ou comer o seu queijinho, sua coalhada e algumas outras coisas lá, que são derivados fermentados, estão consumindo aqueles produtos graças à ação benéfica de bactérias. Eu não sei se vocês já tomaram aquele leitinho fermentado. Meu menino gosta que só do Yakult. Não pode nem fazer propaganda, né? Mas enfim. Do leite fermentado. E esse leite fermentado, se você pegar no rótulo, lá na embalagem, você vai ver lá a presença de lactobacilos vivos. O que é um lactobacilo? Bacilos a gente já viu que são formatos de bactéria, né? Aquelas bactérias em formato de bastonete. Lacto é do leite. Então, lactobacilos são bactérias que estão ali presentes no leite que fazem bem para a nossa saúde. Elas ativam ou melhoram alguns processos de funcionamento intestinal e, enfim, são benéficas para a saúde da gente, tá bom? Algumas, inclusive, vivem no nosso intestino sem provocar nada, produzem vitamina e a gente convive com elas bem de boa, tá? Outras são usadas também na fabricação de medicamentos e na indústria em geral. Então, elas não são ruins. Existem, claro, algumas bactérias causadoras de doenças, que são as bactérias patogênicas, mas isso vai ser o nosso assunto da próxima aula, tá bom? Próxima aula a gente vai começar a falar só sobre doenças provocadas por bactérias, certo? Mas gravem na cabeça de vocês que nem todas elas causam mal. A grande maioria, a imensa maioria, é benéfica e a gente se aproveita das ações dessas bactérias para a melhoria de qualidade de vida e para que a vida exista nesse formato que a gente conhece na Terra, tá bom? Vocês vão receber um materialzinho com exercício para responder e um resuminho daquilo que a gente discutiu aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula e entendido. E qualquer coisa eu estou à disposição para que vocês façam perguntas e tirem dúvidas, viu? Bons estudos aí. Valeu!